Fala galera, beleza? Time Saraiva Jur na área, eu sou o Sérgio Carvalho e estamos aqui para mais um bate-papo muito especial, pessoal. Hoje a nossa live vai falar um pouco sobre não o lado polêmico da política, mas sim como você pode extrair técnicas e ferramentas dos pronunciamentos dos políticos. Pois é, pessoal, afinal de contas a oratória com certeza é uma ferramenta essencial para você que é estudante de direito, advogado, operador do direito de uma forma geral. E para isso nós teremos aqui um grande especialista, talvez o maior do Brasil em oratória e comunicação, que é o professor Reinaldo Polito, que inclusive tem uma obra que muitos de vocês conhecem, que é a Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. Ele vai trazer um pouco da experiência dele e algumas dicas práticas como você pode aproveitar aí os pronunciamentos políticos tão na moda, todo mundo acompanhando, como você pode extrair dicas de oratória. Veja que interessante, fique à vontade para mandar aqui as suas perguntas, dúvidas, considerações para enriquecer a nossa conversa aqui com o professor Polito. Deixa eu ver se ele já está online para convidá-lo para o nosso bate-papo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para a gente começar essa conversa sobre oratória. Professor Polito acabou de entrar, deixa eu... Com certeza, tudo isso é muito importante para quem é da área jurídica, afinal de contas, boa parte da argumentação é feita dessa forma. Olá, professor Polito, tudo bem? Prazer em revê-lo. Tudo bem? Tudo ótimo, professor. Prazer é todo meu. Mais uma vez, muito obrigado. Opa! Nossa live fez sucesso, hein? E continua fazendo. Pessoal, o professor Polito está falando da live que nós fizemos ontem no perfil @bemvirá, que agora já está no canal do YouTube do professor. Se você quiser aproveitar mais dicas, corre no YouTube que você com certeza vai aproveitar muito. Professor, com certeza aqui com o nosso público jurídico, os estudantes de direito, os advogados já conhecem muito da sua obra, das suas palestras, que sempre aí contribuem muito com o pessoal do público jurídico de uma forma geral, mas eu peço que, por favor, o senhor se apresente. Reinaldo Polito, professor de oratória há 44 anos, tenho 31 livros publicados sobre a arte de falar em público. Esses livros já venderam mais de 1.500.000 exemplares, publicados em praticamente todos os países. E uma obra que me dá muita alegria é Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. Como eu sabia que você ia me perguntar sobre isso, eu já trouxe o livro aqui para mostrar. Lembrando que o livro tem a chancela da OAB de São Paulo, a chancela do Conselho Federal da OAB, tem o prefácio do Durso, tem o prefácio também do Marcos da Costa, que foram os dois presidentes da OAB em São Paulo, e o pós-fácio do Edilson Mogenor Bonfim, considerado por muitos como o maior promotor de justiça da história do país. Alguns dizem foi mais importante até que o Roberto Lira, que foi o grande nome da promotoria brasileira. Maravilhoso. E se você quer saber mais sobre o professor Edilson Mogenor Bonfim, ele é autor da casa com obras de júri, processo penal. Aproveite, porque aqui a qualidade é da oratória ao processo penal. Vamos lá, professor, vamos começar o nosso bate-papo com um tema que é falando sobre a oratória e as técnicas que os políticos utilizam. Então aqui não vamos entrar na polêmica do conteúdo dos discursos, mas sim, professor, como é que a gente aprende com os políticos técnicas de oratória? Isso é possível? Nós desenvolvemos a comunicação a partir do aprendizado e da observação de algumas profissões. Por exemplo, nós aprendemos com os padres e pregadores, porque até algum tempo, quem falava em público normalmente era o pregador ou padre dentro da igreja. Eu tenho uma coleção enorme de livros de pregadores, o mais conhecido é o Vieira, mas tivemos aqui no Brasil também o Frei Francisco do Monte Alverne, que segundo alguns se ombreia
ao Padre Vieira, um pregador extraordinário, e no mundo inteiro nós tivemos pregadores fazendo apresentações com base nas técnicas da comunicação. Alguns professores que se dedicaram também ao desenvolvimento da oratória e os políticos, os advogados e os políticos. Tanto que eu lia, talvez eu tenha, vou contar uma vantagem aqui, talvez eu tenha o maior acervo de livros com discursos de advogados em todos os cantos. Eu, a vida inteira, e lia, Sérgio, esses livros por prazer, por deleite, porque eu pegava o livro com os discursos dos advogados e queria saber como é que ele tinha aplicado a técnica da comunicação, como ele contornava situações mais delicadas, como é que ele fazia para desenvolver a sua linha de argumentação, ao mesmo tempo que já ia minando as objeções contrárias, refutando aquela oposição que ele sabia que iria encontrar. Tanto que quando eu fui convidado para escrever esse livro, e olha que interessante, o meu editor na Itália, o Massimiliano Pilotti, ele me telefonou um dia perguntando por que é que eu não escrevia um livro de oratória para advogados. Porque ele estava lá em Bolonha naquela época, e ao lado da Universidade de Bolonha, ele disse que havia assim, muitas livrarias, todas essas livrarias especializadas em livros jurídicos. Ele falou, Polito, eu dei uma olhada aqui, não tem nenhum livro específico falando sobre oratória para os advogados. Por que é que não faz isso? Bom, eu peguei a técnica da oratória, que já tinha feito tantas obras com essas técnicas, peguei os exemplos dos advogados, daqueles livros que fui lendo ao longo daquelas décadas todas, em pouquíssimo tempo o livro estava pronto. E olha que interessante, eu fui almoçar, descendo do carro para entrar no restaurante, e encontrei com o Luiz Flávio Borges D'Urso, que era, naquela oportunidade, o presidente da OAB. Ele disse, ô Polito, quais são as novidades? O que você tem feito de novo? Falei, D'Urso, olha a novidade que eu estou publicando um livro de oratória para advogados na Itália. Na Itália, Polito? Mas por que não aqui no Brasil? Falei, nunca ninguém falou nada. Falei, não, isso é um livro que tem muito interesse, Polito. Por que você não publica aqui? Falei, vou dar uma pensada. Aí falei com a editora Saraiva, na época, e gostaram muito da ideia, e resolvi fazer o livro aqui para o Brasil também. Então, eu estava mais ou menos na metade do livro já, peguei um final de semana prolongado, fui lá para a minha cidade no interior, Araraquara, e ali, virando noite e dia, finais de semana, com aquele meu descanso, que não foi descanso nenhum, e a obra ficou pronta. Tanto que eu coloco lá que um livro que foi escrito em Araraquara para os advogados do Brasil e da Itália também. Maravilhoso, professor. Olha só, hein, pessoal. Olha que dica importante que o professor trouxe, não só de oratória, pessoal. Você percebeu a sutileza do comentário? O professor já tinha o hábito ali de ler obras com discursos de advogados. E aí você pode olhar, bom, o professor não é advogado, ele não atua, por que ele faz essa leitura? Veja que ter a mente aberta para conhecer outros conteúdos é bem importante, isso também ajuda no seu desenvolvimento. Dentro disso que você está falando, uma outra obra que eu escrevi com a Raquel, que Oratória para Líderes Religiosos, também nasceu assim, com a leitura dos livros dos pregadores, passando por todos eles, observando da mesma forma como observei os advogados, e o livro saiu com algumas pesquisas de campo que nós fizemos aqui, e o livro ficou interessante também. E, professor, acho que o senhor não vai lembrar, mas nós nos conhecemos na primeira turma da oficina de oratória da OAB de São Paulo, em que o professor foi paraninfo da turma, atualmente ali, liderado pelo professor Ricardo Ligiera, e eu estava ali, deu parte, e o professor deu a honra ali de fazer o fechamento, a formatura da turma, trazendo vários insights muito preciosos que eu já aproveito para deixar um agradecimento, professor. Eu me lembro muito bem dessa solenidade, o Ricardo me honrou muito com aquele convite,
e fiquei muito feliz em vendo os advogados que estavam ali e que estavam se dedicando ao aprendizado da oratória. Porque dentro desse tema, e falando sobre a comunicação do advogado, Sérgio, algumas profissões sofrem muito com a comunicação. Por exemplo, o psicólogo e o psiquiatra. Por quê? Porque o psicólogo e o psiquiatra, eles não têm como fazer propaganda do seu trabalho. Como é que o psicólogo ou psiquiatra podem se projetar? Fazendo palestras, conferências, participando de workshops. Agora imagina, Sérgio, você vai assistir a uma palestra de um psicólogo e ele todo inseguro, desconfortável, inibido lá na frente. Você fala, eu aqui não vou me consultar com esse cara aí, porque se ele não conseguiu resolver o problema dele, como é que ele vai resolver o meu problema? Só que o fato dele ser psicólogo não significa que ele esteja habilitado a falar bem, porque passa a vida toda acadêmica, desde o primeiro ao último ano, sem ter nenhum tipo de orientação de como falar em público. Ele precisa, portanto, desenvolver e apresentar uma competência para a qual ele não foi preparado. No caso do advogado, acontece o mesmo. Por quê? Nós temos no imaginário popular que o advogado fala muito bem. Aí aparece, por exemplo, um Durso se apresentando. Que maravilha! Nós falamos na última do Valdir Troncoso Pérez, o príncipe dos advogados, o maior orador da história do direito desse país. Você pega um Cacai, um Edilson Mogenor Bonfim, esses grandes tribunos, esses grandes oradores. E aí, e aí os filmes também, em que os advogados se apresentam bem, com aquela oratória maravilhosa, com aquela eloquência. E no imaginário popular, as pessoas estão sempre naquela expectativa de que o advogado fala bem. Só que, normalmente, o advogado também passa pela vida acadêmica, exceto naquele caso em que eu participei lá da solenidade, mas passa pela vida acadêmica, normalmente sem ter orientação de como falar em público. E aí ele precisa atender essa expectativa do público, porque aguarda alguém que esteja falando bem, sem ter se preparado para isso. E o que acontece, infelizmente? O advogado foge aqui, foge ali, e alguns passam a vida escrevendo, porque você imagina um advogado numa reunião com clientes, se apresentando também de uma forma incompetente, não se expressando bem. O cliente vai dizer, eu não vou contratar esse advogado, isso não deve ser um bom advogado, não sabe nem falar. Às vezes é até um profissional excelente, excepcional, muito bem preparado, mas por problemas de comunicação, ele acaba recebendo ali uma rejeição. Então o advogado tem como obrigação aprender a falar. Você sabe que no livro, se você me permite, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui na primeira página, não leva 40 minutos para achar isso aqui, viu, Sérgio? Olha que interessante o que disse o Ernesto Leme, grande advogado, na Faculdade de Direito de São Paulo. Veja só a responsabilidade do advogado a partir de um pronunciamento como esse do Ernesto Leme. Ele disse assim, essa escola sempre foi o berço dos oradores. Tivemos-los no passado e os temos no presente, entre os seus mestres e entre os seus discípulos. Da eloquência dos lentes de outrora, invocarei apenas um exemplo, José Bonifácio. Mais próximos de nós, ostentou a congregação os vultos de João Monteiro, Brasílio Machado e Reinaldo Porchat. Entre os discípulos, resumiremos a oratória acadêmica em 3 figuras, Martim Cabral, Marinho de Andrade e César Bierrembá. Isso para não falar em Alves, em Rui Barbosa, em Joaquim Nabuco, irmãos na campanha da redenção dos cativos e os 2 últimos na luta em prol da Federação das Províncias. Nada direi quanto aos oradores do meu tempo nem do vosso. Eu os conheci e os conheço. E podemos proclamar com orgulho que esta casa mantém inalterável a velha tradição da eloquência.
Veja que o próprio advogado coloca nos seus ombros essa responsabilidade de ter que falar bem. Então, mantém a tradição da eloquência. Ora, um advogado que não é eloquente, que não se apresenta com essas características que o Ernesto Leme acabou de dizer aqui nesse texto, lógico que vai ser uma frustração e uma decepção. Professor, com certeza. Esse texto foi realmente excepcional e traz aí um pouco da importância que tem a oratória e realmente ela é fundamental, seja para uma audiência, seja para uma apresentação com um cliente ou mesmo para convencer o juiz. Afinal de contas, o advogado tem a responsabilidade de ser a voz daquele cliente. Então, às vezes, isso pode prejudicar. Portanto, aprender a se comunicar de forma adequada é realmente algo necessário. E agora, professor, aproveitando aí toda a sua experiência e expertise, vou fazer uma pergunta sobre os modelos de oratória, professor. No seguinte sentido, o professor já citou vários nomes importantes, grandes oradores. Isso é interessante, professor, para o aprendizado? Ouvir grandes discursos, ler grandes discursos. E aí, por exemplo, se a pessoa é um advogado criminalista, ler discursos de advogados criminalistas, queria que o professor comentasse um pouco dessa importância de ter bons exemplos, por assim dizer. E hoje o trabalho está facilitado, porque antes com a internet, Sérgio, o trabalho ficou muito facilitado. Então você pesquisa na internet hoje, você pode escolher qualquer grande advogado que você vai ter vários exemplos. E aí você pode assistir uma vez, assistir outra, assistir mais uma, verificar por que ele agradou naquele determinado momento, naquele determinado instante, que tipo de recurso ele utilizou da comunicação. Veja, agora o que é importante não é para criticar. Estão dizendo que o sinal está ruim, será que é o meu? Ele deu uma pequena travadinha, professor, mas agora já está normal. Espera um pouquinho só. Tá bom. É isso, pessoal. Ao vivo, a gente às vezes tem alguns pequenos problemas técnicos, mas a gente já consegue resolver para seguir o nosso bate-papo aqui, trazendo esses elementos fundamentais e importantes para todos vocês, que é essa habilidade da comunicação, da oratória, ser um grande orador. Agora sim, professor. O Wi-Fi às vezes atrapalha, não é, Sérgio? De vez em quando é interessante tirar. Então eu tirei, acho que volta ao normal aqui. Bom, eu estava dizendo que o advogado vai observar esses grandes advogados, principalmente os criminalistas, que precisam fazer as sustentações orais mais prolongadas, e observar de cada um aquilo que poderia ser aproveitado até. Opa, acho, pessoal, que travou um pouco a internet do professor. Está carregando aqui. O professor estava comentando da importância de ter aí exemplos, grandes advogados. Como é que ele poderia aproveitar para o seu próprio estilo de comunicação? E é interessante um fato, às vezes você lê discursos de advogados, são discursos excepcionais, mas esse advogado não foi um grande orador. Olha um exemplo, se você me permite, Rui Barbosa. Quando se fala em Rui Barbosa, o Águia de Aia, um orador excepcional. Vamos ver o mito do Rui Barbosa. Eu tive a felicidade de conviver com o professor Silveira Bueno nos últimos anos de vida dele. O professor Silveira Bueno foi um grande filólogo, ele publicou mais de 60 livros, e no ano de 1930, ele escreveu uma obra que ajudou os estudiosos da voz até há pouco tempo, uma obra chamada Califasia, Califonia, Calirritmia e Arte de Dizer. 3 anos depois, em 1933, ele escreveu uma outra obra chamada A Arte de Falar em Público. Veja, um estudioso que escreveu livros a respeito do assunto.
E ele, num evento que eu promovi na minha escola, ele estava com 93 anos de idade. Olha que espetáculo, 93 anos. Eu me lembro que eu frequentava a casa dele, Sérgio. Eu ficava impressionado. Ele lá, anotando os livros. Eu falava, o que você está fazendo com os livros? Estou fazendo a revisão dos meus livros. Quero que as minhas obras sejam atualizadas. E diziam que ele tinha uma casa com livros por dentro e flores por fora. E era exatamente assim. Ele cuidava pessoalmente do jardim dele e tinha uma biblioteca maravilhosa. E me deu toda a liberdade para mexer nos livros. E eu via lá os livros todos anotadinhos. Eu falava, o senhor anota os livros, professor? Eu falei, pois é, eu leio os meus livros. Uma crítica àqueles que às vezes têm uma biblioteca e deixam os livros parados lá. Mas eu convidei o Silveira Bueno para participar de uma formatura lá do nosso curso, de um nosso evento, e para minha surpresa ele topou, Sérgio. E foi lá com 93 anos e fez uma palestra de 34 minutos, que foi um espetáculo. Naquela época não era CBN ainda, era Rádio Excelsior, e o Heródoto Barbeiro comandava um programa de jornalismo pela manhã. E o Heródoto Barbeiro estava também naquela solenidade, ele ficou encantado com os dados históricos. E era na época da fita cassete ainda, eu fiz uma cópia e mandei para o Heródoto Barbeiro. Ele fez um programa inteiro, passando o discurso do Silveira Bueno e fazendo comentários a respeito daqueles tópicos históricos que ele tinha apresentado ali. E ali ele conta, nessa palestra dele, um fato muito curioso. Ele disse que tinha assistido a 3 apresentações pessoalmente do Rui Barbosa no Teatro Municipal de São Paulo. Então veja só, estou falando de alguém que foi estudioso, escreveu esses livros que eu mencionei e também teve a oportunidade de assistir pessoalmente a uma apresentação, 3 apresentações do Rui Barbosa, ou seja, alguém que tinha autoridade para falar a respeito da comunicação do Rui Barbosa. Aqueles que conheceram o Silveira Bueno, como ele foi educado na Itália, ele tinha uma fala um pouco italianada. O objetivo aqui não é imitar ninguém, mas só para lembrar mais ou menos como é que ele se expressava. Então ele disse o seguinte, Rui Barbosa não tinha essa inflexão de voz. Quando ele começava a ler, porque nunca fez outra coisa senão ler, ele começava a ler num tom a 1/8 acima do normal em que ele se expressava. E durante 2, 3 horas, com aquela voz de tenorino, batendo nos ouvidos da gente, sem nenhuma inflexão de voz, sem nenhum gesto, nada. Era de morrer, era de matar a gente. Se ele viesse para este curso, ele seria reprovado. Imagina eu reprovando o Rui Barbosa. Mas aí, Sérgio, ele fala algo extraordinário. Ele diz, Rui Barbosa não era um orador para ser escutado ou ouvido, era um orador para ser lido. Ninguém escreveu melhor que Rui Barbosa, somente o Padre Vieira, que foi o professor dele, mas para ouvi-lo era uma penitência. Então você fala, mas será possível? E o Águia de Aia, aquele orador extraordinário, quer dizer que mentiram para mim, então, olha que história curiosa. O Brasil iria participar da Conferência de Paz em Haia, em 1907. E o Barão do Rio Branco, que era o ministro das Relações Exteriores, ele queria fazer bonito. E naquela oportunidade, 2 grandes oradores se destacavam. O Rui Barbosa e o Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, extraordinário, homem elegante. Segundo as observações de Antônio Celso no livro 8 anos de Parlamento, foi o maior orador da história do país. Extraordinário. Vale a pena conhecer um pouco da história. Já escrevi vários textos falando a respeito da comunicação do Joaquim Nabuco. Quem tiver interesse lá no UOL vai encontrar. Então ele convidou os 2 para representar o Brasil. Mas você sabe, 2 estrelas, né, não querem ocupar o mesmo espaço, muita vaidade. Então o Joaquim Nabuco disse, não, eu como embaixador do Brasil, Opa. inteligência que tem, com o preparo que tem, está ouvindo? Com o preparo que tem, ele não pode ficar numa posição inferior à minha. Isso era para tentar disfarçar. O Barão de Rio Branco percebeu que era só um jogo de vaidade. Aí o que ele fez? Ele montou uma delegação chamada a Delegação dos Águias.
e convidou os dois para participar. O Joaquim Nabuco, percebendo que o objetivo ali era um artifício para levar os dois, fechou a questão e falou que não ia. E o Rui Barbosa foi chefiando a delegação dos Águias. Então, o Águia de Aia é porque ele chefiou essa delegação dos Águias, e não porque foi um águia que saiu falando, etc. Aí você fala, puxa vida, mas será que é assim mesmo? Pegue o livro, qual é o melhor discurso proferido por Rui Barbosa até hoje? Oração aos moços. Os advogados conhecem muito bem essa história, porque a Faculdade de Direito Largo São Francisco convidou Rui Barbosa para ser o paraninfo da turma em 1920. Imagina que espetáculo ter o Rui Barbosa ali como paraninfo. Só que próximo da solenidade, da data da solenidade, ele ficou doente. Aí adiaram a formatura para abril de 1921. Próximo da época, verificaram que ele ainda não tinha se recuperado. Ele estava morando na sua casa lá em Petrópolis. Alguns alunos formandos foram até Petrópolis, pegaram o discurso que ele já tinha feito, como paraninfo da turma, trouxeram. E quem leu o discurso na solenidade de formatura daquela turma de 1920 foi o Reinaldo Porchat, que era o diretor da faculdade. Então, veja, nem o melhor discurso do Rui Barbosa foi proferido por ele. Então, é importante ler um discurso como esse, verificar a linha de argumentação, as ilustrações, as figuras de linguagem que ele utilizou e aproveitar tudo isso. Mas tomar cuidado, porque às vezes aquele que escreve tão bem também não fala tão bem assim. Olha que importante, hein, pessoal? Você aí achando que, bom, se eu escrevo bem, eu falo bem. Se eu falo bem, eu escrevo bem. Não necessariamente. O professor trouxe aqui um exemplo maravilhoso para você que é do direito. Com certeza você conseguiu perceber algo bem importante. Deixa eu fazer uma ressalva, Sérgio, fazer uma ressalva, claro. Porque eu estou falando de 1920. A realidade ali era outra. Você ia para uma conferência onde as pessoas ouviam aquilo com muita paciência. Até Antão de Moraes, numa conferência que ele fez em Campinas, ele falando sobre o Rui Barbosa, ele disse, Rui Barbosa não era prolixo, ele era como o oceano, era grandioso. Então olha a comparação bonita que ele fazia. Então eu estou fazendo essa censura, mas para aquele orador daquela época, do princípio do século passado. Hoje, ele não teria muito espaço. Com certeza, hoje realmente precisa dominar as habilidades de forma adequada. E aí, professor, vou fazer uma pergunta específica e agora já uma pergunta um tanto quanto difícil. A questão das perguntas hostis. Então, ali, seja um político, seja um advogado, um palestrante que tem ali a abertura para o público perguntar, fazer perguntas. E o advogado, muitas vezes, ele tem a parte contrária, o promotor de justiça que está ali naquele momento numa posição realmente contrária a ele. Como responder, professor, a essas perguntas que querem pegar você, que querem realmente deixar você em uma situação desconfortável? Qual seria a melhor forma de lidar com esse tipo de pergunta? O Sérgio, eu tenho muita autoridade para falar a respeito desse assunto, porque ao longo desses 44 anos, como professor de oratória, eu cometi muitos equívocos. E depois de ter cometido o erro, ponderando, analisando, eu verifiquei onde foi que eu errei, como deveria ter me comportado, e a situação poderia ter sido diferente. Olha que história curiosa. Eu estava fazendo uma palestra, a convite da editora Saraiva, na época, era uma palestra para os livreiros de todo o país. Era uma convenção de vendas, tinha lá umas 500, 700 pessoas, era um público enorme. E naquela época, quando eu falava a respeito da importância da emoção na comunicação, para dar como exemplo, eu citava os debates entre o Lula e o Collor, mostrando que o Collor, no primeiro debate, recebendo orientação da sua assessoria, a Belisa Ribeiro, ninguém sabe quem é hoje, porque ela é a mãe do Gabriel Pensador. Naquela época, o Gabriel Pensador era o filho da Belisa Ribeiro, tão importante que ela era. Hoje mudou, hoje ela é a mãe do Gabriel Pensador. Falou, olha,
Collor, toma cuidado, você com esse jeito muito agressivo de falar, precisa se comportar como um estadista, tem que se comportar de uma forma mais controlada. Ele foi para o primeiro debate com aquela maneira mais tranquila, mais serena, e levou uma surra do Lula naquele primeiro debate. Quando ele viu que aquele manequim que não era dele não dava certo, ele deixou aquilo do lado, foi para o segundo debate com força, com emoção, e falou com muita veemência e conseguiu vencer aquele segundo debate. Hoje, quando se analisa a vitória do Collor sobre o Lula, você vai ponderando. Primeiro, aquele depoimento que a ex-mulher do Lula deu, dizendo que ele não queria nascimento da filha, etc. Aquilo pegou muito mal para ele naquela oportunidade. A Globo, naquela oportunidade, fez uma edição muito favorável ao Collor também. E o terceiro motivo, que dizem que foi talvez o mais importante, foi essa emoção que o Collor colocou naquele debate. Bom, eu contava essa história, muito bom. Acabei de contar a história, nem tinha acabado de contar, Sérgio. Levanta um camarada lá no meio da plateia e começa a esbravejar, a me xingar, dizer que eu era um imbecil, que ele não admitia que se falasse no nome do Collor. Bom, tiveram que parar o evento, tiveram que retirar a pessoa daquela sala, porque ele estava assim, numa posição, ele estava saiu de controle, perdeu o controle. Bom, fui descobrir depois o que tinha acontecido. Esse senhor tinha vendido um imóvel para comprar outro. Só que ele vendeu o imóvel e deixou o dinheiro no banco. E antes de fazer o pagamento do novo imóvel, o Collor foi e sequestrou o dinheiro. Você se lembra, deixou com 50, nem lembro que 50 que era aquilo lá. 50 para nada. Então ele ficou sem o imóvel, ficou sem o dinheiro e sem o imóvel novo. Então ele ficou desesperado, a família sem ter para onde ir, não se encontrava imóvel naquela oportunidade. Então falava no nome dele, o homem ficava louco da vida. Onde foi que eu errei? Numa situação como aquela, em que as pessoas estavam, de uma certa forma, revoltadas, eu não deveria dar aquele exemplo. Eu tinha tantos outros exemplos para dar. Deixa isso de quarentena, já que estamos vivendo a quarentena agora, deixa isso de quarentena, deixa um pouco do lado. Aí, quando a situação se normalizar, olha um outro exemplo interessante. Nos cursos que nós ministramos até hoje, mas houve uma época que nós dávamos exemplo de como fazer uma saudação, como receber uma homenagem, fazer o agradecimento. E o professor Jairo, que trabalha comigo, ele tem assim uma veia artística excelente, ele se vestia de padre, até uma batina muito bonita que eu trouxe da Itália para ele. Os padres que faziam o nosso curso ficavam encantados. Nossa, nunca vi uma batina tão bonita como essa. Ele se vestia e imitava um padre, recebendo uma homenagem, ou fazendo uma homenagem, e todo mundo ria muito, até os padres, que eram os nossos alunos, riam bastante. Pois muito bem, nós fomos ministrar um curso lá em Brasília, e ele fez o que fazia sempre. E aquela plateia ficou quieta, aquele semblante fechado. O Jair até saiu, estava no fundo da sala. Ele falou, que bicho mordeu essa turma, ninguém reagiu. E as brincadeiras são as mesmas, o que será que foi que aconteceu? Tinha acontecido, não sei se você se lembra, que um pastor de uma igreja evangélica tinha chutado uma imagem da Nossa Senhora num determinado momento. E até aquele que não era muito católico tinha ficado revoltado com aquilo. E então as pessoas não podiam ouvir falar nada que pudesse ferir a Igreja Católica. Era um outro exemplo, Sérgio, em que deveria ter deixado aquele assunto de quarentena, deixar do lado. Então, certas situações nós temos que deixar do lado. E respondendo especificamente a sua questão, quando a pessoa é atacada, o outro está sendo o agressor. E ele está sendo a vítima, porque foi atacado. Se nós reagirmos emocionalmente, nós passamos a ser os agressores e o outro passa a ser a vítima. Qual é o prejuízo? Aquele que faz o papel da vítima, normalmente ele tem a solidariedade da plateia, dos ouvintes, porque o outro é o algoz. Quando você reage emocionalmente e você passa a atacar, o outro que tinha atacado passa a fazer o papel da vítima e você é o algoz e você perde essa solidariedade. É preciso tomar muito cuidado, ponderar bem esse ataque. Por exemplo, a pessoa faz um ataque, você pega aquilo que ela disse, repete com palavras mais suaves, mais serenas, quebrando um pouquinho aquele momento do ataque, daquela agressividade, e com isso você vai ponderando. A não ser que diz, você
ladrão, você roubou. Você não pode falar, não, não é bem assim. Aí vou processá-lo. Você vai ter que provar isso que está dizendo. Mas fora esses casos excepcionais, então ponderar bem e avaliar se vale ou não a pena reagir. Normalmente não vale porque é mais prejuízo que vantagem, que lucro aí. Excelente. Aí, pessoal, anotaram essas duas dicas essenciais? Vamos sair aí de uma situação difícil aí em alguma apresentação, em algum momento que você está falando? Bem importante essas dicas do professor. Professor, agora eu quero fazer uma pergunta pegando um gancho da sua fala, que é a respeito da emoção. Quando nós pensamos em grandes discursos da história, a gente pensa em Martin Luther King, no Churchill e aqueles grandes discursos que eles realizaram, muitos deles têm uma veia emocional, uma veia emotiva muito forte. Eles colocam razão e emoção juntas para fazer esses grandes discursos. Comenta um pouco para a gente, professor, qual é a importância da emoção durante uma apresentação, durante uma fala? Eu respondo essa questão com uma pergunta, Sérgio. Como é que nós podemos interessar e envolver os ouvintes se nós que estamos falando não demonstramos envolvimento e entusiasmo por aquilo que estamos transmitindo? O Quintiliano, nas instituições oratórias, ele diz o seguinte, falando ali para os advogados: como é que eu, como advogado, posso sensibilizar um juiz da minha dor se ele percebe que eu estou chorando com os olhos enxutos? Por quê? Ele fala da importância, ele fala do sentimento, mas não demonstra na maneira de falar aquele sentimento que ele teve. Então é preciso, quando falar de tristeza, demonstrar a tristeza, quando falar de alegria, demonstrar a alegria. Agora veja que interessante, eu não estou falando para mentir, porque a verdade é a base, é o esteio da oratória. Não estou falando para mentir. Eu estou dizendo que o orador precisa, às vezes, interpretar a sua própria verdade. Porque quando ele está falando em alegria, ele está sendo sincero. Mas ele não está demonstrando na maneira de falar essa alegria. Por isso, naquele instante, ele precisaria interpretar essa verdade naquele momento. Muito bom. E aí, pessoal? Pegou a dica, captou a essência do que o professor quis passar, porque com certeza essa é uma dica muito importante e também está aliada, e o professor trouxe isso de forma brilhante, como sempre, a questão de que você precisa dar harmonia entre o que você está falando e a sua postura, a sua linguagem corporal precisa estar alinhado com a mensagem que você está transmitindo. Afinal de contas, a nossa comunicação é verbal e não verbal, não é isso, professor? Exatamente. Agora, é preciso tomar cuidado com outro aspecto, viu, Sérgio? Se o ouvinte, se a plateia, se o público, se essas pessoas estão psicologicamente preparadas para receber aquela emoção. Porque, principalmente no início de uma apresentação, o público normalmente está frio. Ele não foi preparado de forma conveniente para um momento de grande emoção. Se o orador começa a falar com muita emoção logo do princípio, ele corre o risco de voar sozinho. As pessoas não acompanham, porque não estavam na mesma sintonia. É preciso preparar o público, aquecer o público de tal maneira, quando sentir que as pessoas estão ali ou estiverem efetivamente preparadas para a emoção, ele vai usar aquela emoção. Tanto assim, Sérgio, que às vezes o orador vai tentando aqui, tentando ali, mas ele não consegue envolver convenientemente o público com aquele aspecto emocional. É preferível ele fazer a apresentação toda de uma forma racional e encerrar a apresentação sem correr o risco de usar a emoção, porque senão ele vai voar sozinho e as pessoas não vão acompanhá-lo nesse voo. Maravilha. E aí, professor, para a gente poder caminhar aqui para o final da nossa conversa, eu aproveito. Deixa eu só responder uma. Estou vendo aqui algumas perguntas, e essa aqui, como seria esse aquecimento? Como é que se faz esse aquecimento com o público? Realmente, primeiro tem que ter essa capacidade ou habilidade, esse treinamento para observar bem a reação dos ouvintes. E aí vai fazendo aquilo que eu aprendi com o Chico Anísio, num show que ele deu. O Chico Anísio era brilhante, um humorista extraordinário, mas aquele que sabia fazer uma leitura do público como ninguém. Então, o Chico Anísio dizia o seguinte: eu no espetáculo, eu conto
uma piada bem levinho e o público ri. Aí eu coloco um pouquinho mais de pimenta e o público ri. Coloco um pouco mais de tempero, o público ri. Vou subindo, até que chega num momento em que eu percebo que as pessoas estão rindo de uma forma um pouquinho forçada. Significa que ele está passando do ponto. Ali ele sabia que deveria ser daquele nível para baixo. O orador tem que fazer assim com a plateia. Ele faz uma brincadeira, ele conta uma história com um pouquinho mais de emoção, percebe a reação dos ouvintes e aí verifica se as pessoas estão se aquecendo, se preparando para que ele possa usar essa emoção efetivamente. Excelente. Com certeza essa foi uma dica fundamental, por isso que a gente sempre fala que as perguntas de vocês são essenciais aqui para a nossa conversa. Você saber ler o seu público é de extrema importância. Então, quando você está ali na frente do público, é importante também observar a reação das pessoas e ir conduzindo a sua fala. E agora, professor, a pergunta para a gente caminhar para o final seria quais dicas o professor dá para quem quer começar a trabalhar essa oratória? Seja um estudante de direito ou um advogado, quais dicas práticas o professor pode dar aqui para essa pessoa começar a trabalhar e evoluir a sua oratória? Quando eu fiz o lançamento do livro Oratória para Advogados e Estudantes de Direito, por sinal, o livro foi sendo atualizado. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui, que eu gosto tanto dessa obra, Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. Eu, quando fiz o lançamento do livro, o Durso estava ali presidindo a solenidade, e ele disse, porque tinha muitos estudantes de direito naquela plateia, ele dizia o seguinte: você como estudante de direito, aproveite as oportunidades, fale o que você quiser, fale a besteira que você quiser, aproveite para falar todas as bobagens da sua vida, porque você não vai ter nenhuma responsabilidade, não tem nenhum compromisso naquele momento, você não vai ser criticado por isso. Não deixe para fazer isso quando você já estiver advogando, porque se você vai falar uma bobagem diante do juiz, vai falar uma bobagem diante do seu cliente ou diante da comunidade, lógico que você vai comprometer a sua reputação como advogado. Então, durante a faculdade, é o melhor momento para experimentar. Tem que fazer a apresentação de um trabalho, tome iniciativa. Não vai fazer como alguns que escrevem, até comentamos isso na última conversa, depois ele terceiriza para que o outro apresente, ele vai perdendo a oportunidade. Tem que se acostumar com o público, tem que se familiarizar com a plateia. Isso pode acontecer durante a época de estudante. Quando o advogado perde essa oportunidade, quando ele não exercita, já no desenvolvimento da sua profissão, aí ele não pode cometer esses erros básicos elementares, porque ele precisa ser visto como um profissional completo, competente, que fala bem. Aí tem que procurar um curso de oratória, Sérgio, não tem outro caminho, porque ali na escola ele pode errar, pode apresentar os seus defeitos, pode apresentar as suas incorreções e vai corrigir esses problemas. E aí, quando for para o mercado de trabalho, ele já vai com uma oratória bem desenvolvida. Um investimento de pouquíssimas horas e que vai ter utilidade para a vida toda. Aquele que não fizer o curso de oratória, leia o livro, porque, como eu disse, nesse livro, Oratória para Advogados e Estudantes de Direito, além de passar os aspectos teóricos da comunicação, eu fiz também ali exercícios de avaliação, exercícios de fixação e propostas de trabalho, de tal maneira que o leitor vai aprender a teoria, depois ele vai verificar que tipo de exercício ele pode fazer para constatar que aquela teoria está corretamente utilizada ou não. Então tem que praticar. Essa é uma dica. Tem que aproveitar todas as oportunidades enquanto estudante. Depois que saiu da faculdade e precisa preservar, precisa reservar a sua imagem profissional, aí precisa fazer um curso de oratória para não correr esse risco, ou então ler o livro Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. Maravilha. Respondendo à pergunta do Guilherme, o livro restringe só advogados? Não, Guilherme. É para estudantes, para advogados, é para o profissional que está ali na área jurídica como um todo. E, professor, uma pergunta... Olha, você deu uma resposta muito oportuna, porque realmente a comunicação que o advogado vai utilizar, as técnicas serão utilizadas em todas as outras atividades.
o médico, o engenheiro, o psicólogo, o administrador de empresas, o professor, todos eles. Mas, se quiser um livro um pouco mais abrangente, não me dê oportunidade que eu falo. Aqui está o livro Como Falar Corretamente e Sem Inibições. Essa aqui é uma 112ª edição do livro. Esse livro ficou 3 anos e meio nas listas dos mais vendidos, já ultrapassou 700 mil exemplares e foi publicado em vários países com muito sucesso, como Portugal, Espanha, Colômbia, Rússia, vários países, o livro tendo o mesmo sucesso aqui. Então, se quiser sair um pouco da linguagem jurídica, o livro Como Falar Corretamente e Sem Inibições. Maravilha. Professor, surgiu uma pergunta, alguém perguntou assim, como eu faço para treinar manter e treinar o meu timbre de voz? Professor, pode comentar um pouquinho a respeito dessa questão do timbre? Sim, posso falar sobre isso. O Kim está dizendo aqui num recadinho que o livro é muito bom e que ajudou muito na sua vida. Muito obrigado, Kim. Gostoso receber esse tipo de feedback. Com relação à voz, o que eu digo é o seguinte. Tem problema de voz? Você não consegue respirar, você tem uma voz muito agudizada, ou você tem uma voz muito pesada, procure um fonoaudiólogo. Porque esse é um trabalho que tem que ser feito com um profissional específico. Vá lá com o fonoaudiólogo, ele vai fazer uma avaliação da sua voz, vai dar exercícios para que você possa desenvolver cabeleireiro nas apresentações e eventos. Ok, tá certo. Veja todas as atividades, hein? Então, o fonoaudiólogo é o profissional mais indicado. Agora, o que tem que fazer é o seguinte: aproveitar da melhor forma possível a voz que possui. Até falava na nossa última conversa que o ideal é falar um pouco mais alto do que seria suficiente para que a pessoa pudesse ouvir. Porque esse volume adicional, desde que ele não agrida as pessoas, evidentemente, ele vai demonstrar o envolvimento e o interesse que o orador tem pelo assunto que está transmitindo. Por exemplo, num tribunal, se o advogado vai lá falar baixinho, olhando para baixo, como é que ele pode pretender que os juízes se interessam pela defesa que ele está fazendo? Não vai animar ninguém. Ele falando com uma voz firme, forte, bem projetada, um pouco mais alta, é lógico que ele vai ter um pouco mais de atenção. É aquilo que dizíamos também, tomar esse cuidado para alternar bem o volume da voz, a velocidade da fala, produzindo um ritmo agradável, senão a fala fica morna, sempre com o mesmo volume, a mesma velocidade, o tempo todo. As pessoas vão se desinteressando, chegam até a dormir ali na plateia. E um bom exercício para desenvolver o ritmo, olha que interessante, é simples demais. Leitura de poesia em voz alta. Leitura de poesia em voz alta, porque o ritmo, a cadência da poesia, você vai assimilando para a sua comunicação. Você vai com a leitura da poesia aprendendo a fazer bem as pausas. A pausa é fundamental na comunicação. E com isso você explora a sua voz de uma maneira mais intensa. E um outro grande exercício, independentemente da poesia, é leitura em voz alta. Todos os dias, 5 minutos de leitura em voz alta. Você vai aprendendo a ouvir a própria voz, você vai pronunciando bem as palavras, você vai adquirindo um ritmo muito mais consistente, vai aprendendo a fazer a pausa. São vários benefícios com um exercício simples como esse, que é leitura em voz alta. Pode ser de uma revista, de um jornal, de um livro, qualquer tipo de texto. Leia em voz alta que você vai ajudar no desenvolvimento da voz. E se a voz tiver problema, tiver defeito, procure um fonoaudiólogo. Maravilhoso! Que aula que nós tivemos aqui. Infelizmente o nosso tempo já está acabando, então vou pedir, professor, para dar as suas considerações, dicas finais, fique à vontade. E mais uma vez eu agradeço em nome da Saraiva o apoio e a disponibilidade de ter essa conversa com a gente. Muito obrigado. Mais uma vez, Sérgio, foi um prazer. Repito o que eu disse na última conversa, você é muito simpático, interrompe na hora certa, deixa falar à vontade, leva a conversa para o rumo apropriado, no instante mais adequado. É uma delícia. Vamos fazer outras lives aí, porque gostei de trabalhar com você. E tem muito livro, tem muito assunto para falarmos aí. Como hoje a conversa é mais por advogado,
eu quero dizer o seguinte: não existe outro caminho a não ser o desenvolvimento da comunicação. Fazer o curso, ler o livro e assistir às apresentações dos grandes advogados que estão aí à disposição na internet. Pega um pedacinho de um aqui que combina com o seu estilo, um pedacinho de outro ali. Com o tempo você vai montando o seu próprio estilo de comunicação e vai desenvolvendo a sua própria técnica de comunicação. E quando isso acontece, você não precisa pensar em gesto, porque ele vai ser natural e espontâneo. Não precisa pensar no vocabulário, porque as palavras vão fluir com facilidade. Não precisa pensar na voz, porque ela vai sair também. Você vai pensar exclusivamente na organização do seu pensamento e no tipo de argumento que você vai utilizar. Vale a pena investir e se tornar um profissional mais completo e mais feliz a partir dessa comunicação. Maravilhoso, professor. Muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Que aula, hein, pessoal? Que aula que nós tivemos aqui, professor Polito, como sempre, brilhando muito e trazendo dicas fundamentais. Eu vi uma última pergunta surgindo de alguém que falou que já estudou um pouco de oratória, mas ainda tem medo, dificuldade de falar em público. O professor Polito também tem uma obra chamada Vença o Medo de Falar em Público. Pode ser uma ótima indicação, além, claro, da obra que a gente comentou aqui durante toda a live, que é a Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, a presença de todo mundo, porque foi um bate-papo excelente e continuem mandando aí sugestões e dicas de assuntos que vocês querem que nós abordemos aqui. E claro, continue seguindo a gente, porque temos ainda muitas novidades para compartilhar. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!